Ok, pessoal, vamos começar aqui agora, certo? A explicação do último código da segunda-feira passada. Esse vídeo era para ter saído na sexta, mas aí não deu por imprevistos. E ele está saindo na segunda e mais tarde pretendo colocar um outro vídeo, certo? E hoje eu vou explicar o detalhe do último código que nós fizemos na segunda passada, que foi o código, certo, de piscar o LED usando os registradores do Arduino. Vamos aqui, ó. Eu vou vir aqui em File, certo? File. E aqui vai ser o seguinte. Eu estou mostrando a vocês como a gente vai abrir o projeto depois que você fez lá, criou um novo projeto. Como é que eu abro ele, né? Depois que ele está aberto. Então, assim que ele está feito, que ele está salvo. Quando eu fecho o Atmel Studio, depois que eu abro, ele abre nessa tela aqui, certo? Então, você pode fechar esse Start Page aqui ou não, mas o que você tem que fazer é o seguinte, você vai clicar em File, Open, e tem aqui, ó, o Project Solution. Aqui em File, você vai abrir apenas o arquivo, por exemplo, apenas o .c. Mas aí você não carrega todas as bibliotecas, se tiver bibliotecas, você não carrega as configurações do microcontrolador às vezes. Então é bom você pedir aqui para abrir o projeto ou a solução, certo? Na hora que você manda abrir o projeto, ele vai pedir o local, aqui ó, e é onde eu salvei aqui ó, placa mestre, Arduino Uno, Microchip Studio, Blink. O nosso código vai estar lá. Ele está abrindo, preparando a solução. E aqui está o nosso código, certo? Então eu vou comentando linha a linha dessa e vou explicando cada linha dessa, certo? Então a primeira linha do código é esse define aqui, que é 16 MHz, certo? Ó, se eu coloco 30 é quilo, né? 1000, 1, 2, 3, 1000, mais 3 zeros, 1, 2, 3, milhão. Então aqui são 16 milhões de hertz, certo? Ou 16 milhões de vezes por segundo. É a frequência de oscilação do cristal que está no Arduino Uno, certo? É o que a gente usa. Esse UL aqui é da biblioteca que ele bota, então eu vou colocar aqui, ó, definição da frequência de oscilação do microcontrolador para a tomada de tempo da biblioteca GNU AVR, que eu vou explicar o que é. E é dessa biblioteca aqui, ó, útil delay.h. Aqui vai ter dois includes, certo? E aí vamos explicar o que são esses includes, certo? E aí quando eu explicar o include, aí eu volto para explicar o que é o define. O include é o seguinte, é a mesma característica do include lá do C++, certo? Quando a gente abre um arquivo de Arduino aqui, vou abrir aqui um Arduino, e tem os includes lá das bibliotecas, certo? Então, o que é esse include? Ó, se eu vim aqui, exemplos, eu vou pegar um exemplo de display, certo? Não, display não, né? Vamos pegar um que eu tenho certeza que tem um include. Pronto, Liquid Crystal Hello World. Aqui, ó. Tem esse include aqui, tá vendo? Então, no Arduino, no C++ tem também a mesma coisa do C. O que é um include, certo? Essa diretiva em programação, tanto no C++ quanto na linguagem C, que é hashtag include, ela é para você incluir ao seu arquivo, ao seu programa que você vai compilar, um outro pedaço de código. Por exemplo, o que é que acontece? Esse aqui é o código principal, certo? É o código main. Quando o compilador vai compilar, ele compila e gera um arquivo um binário, certo? A gente chama de arquivo binário também, mas é o arquivo em hexa, que é o arquivo que tem esse trecho de código feito lá para ser gravado dentro da memória flash do microcontrolador,
O que é que acontece? Se a gente fosse ter que escrever todas as vezes, todas as coisas que precisa para o programa, um microcontrolador funcionar, teria muitas partes de código que iriam ser repetidas. Inicialmente você tem que gravar algumas informações no microcontrolador, como, por exemplo, a frequência que ele vai operar, quais são os fuse bits dele que tem que ser setados ou não. Cada endereço de memória de cada registrador, para que serve, você tem que colocar isso lá dentro. Então, entre outras configurações que eu não vou dizer que é porque são avançadas, muita gente fala avançadas, porque não vai mostrar aqui, não vai mostrar a você como é que faz. Então chama-se de avançadas, mas não é na verdade uma coisa avançada, na verdade é bem básico, certo? Você teria que fazer. Só que como é uma coisa que sempre você tem que fazer para qualquer microcontrolador e você sempre faz igual, isso, claro, mudando de microcontrolador para microcontrolador, cada um tem um arquivo de configuração. O que é que se fez? Se criou um outro arquivo, que é o .h, que os .h, na verdade esse H é de header, né, cabeçalho. E um arquivo .h, o que é que acontece? Na hora que esse compilador, na hora que o compilador vai pegar essas informações e vai transformar naquele arquivo binário, naquele arquivo .exa para ser gravado dentro do microcontrolador, ele vai primeiro nesses arquivos de include e compila esses pedaços de código e monta o primeiro include, no caso aqui AVR.io. Esse AVR.io é uma biblioteca que tem com todas as configurações de input e output I/O. É como o std.io quando a gente está programando para ambiente desktop. Quando a gente vai fazer um programa em C para rodar num computador, a gente inclui uma biblioteca chamada std.io. std é de standard, I/O, entradas e saídas, certo? Então, é esse arquivo. Baseado nesse arquivo, eles criaram o AVR/IO. Esse arquivo, ele vai trazer todas as configurações iniciais que a gente precisa para o AVR. A gente pode chegar lá e mudar algumas configurações se a gente quiser. Coisas que a gente vai tratar nesse curso mais à frente. Então entenda, os includes são como se fossem partes de código que alguém já escreveu para a gente, que a gente não precisa escrever elas, a gente só vai reutilizar elas, é o sentido da biblioteca, e a gente coloca essa parte de código que pode ter funções, mas além de funções, ele pode ter também configurações do setup básico ali do microcontrolador. Certo? Essas configurações vão nesse arquivo. E aí a gente coloca entre maior que e menor que é para o compilador buscar esse arquivo na pasta diretório raiz, onde está instalado o compilador, onde está instalado o ambiente de desenvolvimento. Nesse caso aqui é onde está instalado o Microchip Studio. Se a gente colocar entre aspas, ele vai procurar na pasta do projeto, certo? É uma biblioteca que você criou, que você colocou ali na pasta do seu projeto. Aqui no caso, eu coloquei entre aspas, mas eu poderia também ter colocado... Deixa eu ver se na pasta lá do projeto eu coloquei ele, mas eu acredito que não. Deus... Ó, ele não está aqui, tá vendo? Então, eu poderia também colocar entre maior que menor que. Acredito que funcionaria da mesma forma. Depois vocês testam, certo? Deixa eu só dar um compile aqui. Aí, compilou. Build sucesso. Então, ele não iria dar nenhum erro, tá bom? Então, entenderam já para que servem essas bibliotecas, né? Então, essa aqui eu vou dizer que é a biblioteca padrão para microcontroladores AVR, que são os microcontroladores da família AVR da Atmel, que é onde está o microcontrolador ATmega 328P do Arduino. Então, é a biblioteca padrão para microcontroladores AVR, GNU AVR, certo?
E aqui também é uma outra biblioteca, certo? E essa aqui é a biblioteca padrão para temporizadores. Onde é que a gente encontra essas bibliotecas e por que eu estou chamando GNU? Aí a gente vem aqui no site, ó, e tem, ó, AVR libc, certo? E é dentro desse site aqui, ó, non-gnu.org AVR Libraries. O que é isso? A GNU, certo? É um órgão, digamos assim, foi uma das primeiras. Deixa eu abrir aqui, porque como eu não fiz slide, vamos pegar aqui no Wikipedia para eu poder dizer bem direitinho a vocês, ó. Pronto. GNU é um sistema operacional tipo Linux, mas foram feitas também bibliotecas para ele, certo? Se você for ler aqui, ele tem algumas bibliotecas. E quando eles fizeram essas bibliotecas, uma das bibliotecas que eles fizeram, um grande conjunto de bibliotecas, foi para microcontroladores AVR, certo? Para esses microcontroladores AVR, eles criaram uma biblioteca em C, já padrão, que é a biblioteca que o Microchip Studio já tem gravado dentro dele. Então, se você procurar por non-GNU AVR Lib, você vai encontrar já na internet a documentação de toda a biblioteca. E aqui ele diz, ó, de todos os microcontroladores que essa biblioteca dá suporte. Então, ó, dos ATmega, ó, do 16, 161, 162 e aí vai, ó, todos os ATmega, todos os ATINE, todos os ATA, certo? Que são, ó, microcontroladores para parte automotiva. Isso aqui deve ser receptores e transmissores, né, de rede CAN, LCD. Então, ó, eles têm biblioteca para muita coisa, certo? E aí as bibliotecas, quando você vem aqui, ó, você tem Library Reference e aqui estão as bibliotecas, ó. Então, ó, se você procurar aquela AVR, ó, tem biblioteca para fusível, ó, aqui, ó, AVR IO, AVR Device Specific IO Definitions. E aqui, ó, ela tem a documentação dessa biblioteca. E você vai clicando aqui e vai conseguindo ler, certo? E procurar e estudar essas bibliotecas. Uma que a gente vai usar é essa aqui, ó, util-delay. Nessa biblioteca util-delay, ele pede que antes, essa biblioteca pede que antes a gente seja chamada essa macro aqui, ó. Essa macro é porque dentro dessa biblioteca, na escrita dessa biblioteca, tem um ponto lá onde ele precisa saber a frequência da CPU para fazer os cálculos. E quando você for usar essas duas funções, ó, ela é uma biblioteca que ela tem essas duas funções dentro dela para você chamar. É exatamente a função do delay, certo? Underline delay, underline milissegundos, e a underline delay, underline microsegundos. Para usar essa biblioteca, você configura antes nesse define aqui a frequência da CPU. E é exatamente o que a gente fez aqui. Aí uma boa dica, certo? Uma primeira dica. Botem isso aqui antes de chamar a biblioteca. Se você chama a biblioteca aqui embaixo, não funciona. Muitas vezes, alguns programas não funcionam. A gente vai ver isso mais para frente. Quando você está usando uma biblioteca, às vezes você pegou um pedaço de um código e colocou abaixo. E aí não funciona. É só você mudar esse bloco de código, o programa passa a funcionar. E o porquê disso é simples. Porque a execução do programa nos microcontroladores, ela é sequencial, certo? Ele vai executar a primeira linha, só depois ele executa a segunda, depois a terceira. Se essa linha de baixo depende de uma configuração inicial de uma linha lá em cima, como é, por exemplo, eu só posso chamar esse delay aqui, esse delay milissegundo, eu só posso chamar ele se eu chamei a biblioteca antes. E eu tenho que chamar, antes de chamar a biblioteca, eu tenho que definir. Se eu chamar a biblioteca e depois definir, também não serve, certo? Porque ele chama a biblioteca, ele vai, na hora de compilar esse programa e transformar no arquivo Excel, ele vai deixar as informações sem estar na sequência certa.
Então, primeiro ele vai fazer uma coisa e depois é que ele vai fazer a outra. E aí, como ele sempre vai executar isso de cima para baixo, da primeira para a última linha, da esquerda para a direita, certo? Do mesmo jeito que a gente lê um texto, se a informação não tiver lá na hora que ele lê, não tiver lido a informação configurado antes, não vai funcionar. Certo? Então é muito importante entender isso aqui. Então, entendido as duas primeiras bibliotecas aqui, os dois primeiros includes, e aí vai, ó. Estude essa página aqui, Liber Reference, e aqui é por isso que é importante a gente conhecer, né, o inglês, porque essa documentação vai estar toda em inglês, é muito difícil você encontrar ela em português. Aqui está a definição de cada biblioteca. Qualquer biblioteca dessa aqui, por exemplo, a Loca, com 2L.h, se eu vim aqui e adicionar ela, ela aceita. Vê? Ó, hashtag include aqui a... Ó, já aparece lá, ó. Aparecem todas elas, tá vendo aqui, ó? Então, ó, dei Enter. Essa biblioteca Loca já está adicionada ao meu projeto. Então, dependendo do projeto que a gente for fazer, para cada projeto a gente vai ter algumas bibliotecas dessa que a gente vai precisar, certo? Então, eu vou explicar depois a diffuses, a support, né, dos fuse bits, essa time a gente vai usar, as dstring a gente vai usar bastante, e aí a gente vai usando mais, ó, tá vendo? Então, essas bibliotecas aqui, a gente vai usar elas bastante, certo? Então, você vai estudar isso aqui também. Então, por enquanto, para esse primeiro programa, só para piscar o LED, a gente só precisa dessas duas bibliotecas. A primeira, que é a de configuração geral dos IOs, das entradas e das saídas, a VRIO. E a segunda é a do delay, é a que determina o delay. Essa que determina o delay, ela primeiro a gente tem que fazer esse define da CPU aqui, certo? Então você coloca esse define aqui. Quando você estudar lá, for ler as bibliotecas, vão ter bibliotecas que vai pedir um define antes, né? Que vai pedir uma macro. Ó, essa aqui não. Pode ter alguma dessas que quando a gente for usando, ela... Ó, essa aqui, ó, o tanto de define que essa aqui pede antes, ó, as macros. Tá vendo? E aí vai de a gente estudar e ver se precisa mesmo de algum macro desse. E se precisar, a gente tem que configurar esse macro aqui. A macro a gente configura aqui em cima, ó, um define antes, depois chama os includes. Depois a gente chama a nossa função principal, void main, né? Toda a programação em C, principal do programa. Todo programa em linguagem C, ele tem este main, aí o main, certo? O void. Então, aqui eu estou começando ele com um inteiro, mas pode ser void também, certo? Isso depende. Aqui é o retorno da função e aqui é a passagem de parâmetro. No caso, os dois estão vazios porque o main não precisa de nada, né? Depois do main tem a chave abrindo o main e depois a chave fechando, certo? Então, essa chave aqui é a chave principal do programa. O programa vai rodar aqui dentro, certo? O programa principal, esses programas, esses includes aqui em cima foram de funções, bibliotecas, configurações. Então vai estar aqui. Aqui embaixo vai ficar o quê? Aqui embaixo vai ficar o programa, certo? Dessa chave aqui em diante. E aqui, ó, essa aqui é a chave que encerra o programa. E aí a gente vem para o nosso primeiro configuração. Fora do nosso while, a gente tem a primeira configuração aqui, que é esse registrador. E aí vamos entender o registrador DDRB. O que é esse registrador DDR? Esse DDR, do inglês Data Direction Register, é o registrador da direção dos dados. Esse registrador, se a gente vir aqui no datasheet, ele vai explicar sobre as portas do microcontrolador. Ele vai explicar aqui como é a base da eletrônica, né, dentro do microcontrolador. Ó, aqui é o pino e um pouco da eletrônica fora e dentro do microcontrolador como é que funciona. Eu vou explicar essa eletrônica bem direitinho também nas próximas aulas.
E aqui ele dá um diagrama também, ó, com os flip-flops, com o database. E se nós procurarmos, a gente vai encontrar esse DDR aqui em algum canto, ó. Deixa eu ver, reset, RD, RP. Eu acredito que seja alguma coisa por aqui, esse DDR. Certo? Ele vai estar por aqui, eu acho. Mas, ó, Red Port Resist, Red Port, Ride, Red DDR, ó, RDX. Aqui, ó, RDX, aqui, ó. Certo? Aqui ele lê para saber a direção do dado. O que é essa direção do dado? É o seguinte. Descer mais um pouquinho aqui. Isso aqui eu ainda vou explicar também, ó. Aqui é um exemplo em C. Isso aqui é a parte do Shift Register, né? Da programação de a gente gravar os dados usando, né, o Shift Register. Isso aí a gente ainda vai explicar também. Eu quero que vocês primeiro entendam bem direitinho essa parte do registrador, que é o DDR. E o DDR é simples, certo? Eu vim aqui embaixo onde vai estar falando dele. E o DDR é a direção, certo? Se o bit, o port D, ele tem 7 bits, certo? Então vai ser do PB0 ao PB7. Cada PB é um pino lá do microcontrolador, é um pino físico lá do microcontrolador. Se a gente colocar 0, a gente determina esse bit aqui, aquele pino no microcontrolador físico. Se colocar em 0, ele fica determinado como entrada digital. O 0 faz com que ele seja entrada. Se ele for entrada, o que a gente vai colocar nele? Um sensor binário. Um botão. Certo? Um botão que você quer apertar e identificar que apertou uma tecla de um teclado, entre outras coisas. Isso aí é para a gente colocar ele como entrada. Se a gente colocar ele no 1, a gente vai estar colocando ele como saída. E quando a gente coloca ele como saída, a gente pode colocar um buzzer, um relé, um LED, um transistor e assim vai. Então, entenda, entradas e saídas. Então, como eu tenho a minha porta lá e eu tenho o LED no bit 5, olha só, quando eu pego um nome de um registrador qualquer, boto igual e boto aqui na frente 0B, eu estou dizendo que eu vou querer escrever ele bit a bit. Então, olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começando do 0, dá 8 bits. Então, esse último bit aqui é o bit menos significativo, certo? Então, ele é o que a gente chama, é o primeiro bit da linha. Aqui vai estar o RB0, certo? O RB0 porque ele é o menos significativo, é o que ele dá menos valor ao número binário, certo? Eu vou explicar também isso bem direitinho. Aqui ele funciona assim. Se eu alterar esse bit num binário de 2 bits, por exemplo, se eu tenho 00, é o dígito 00 que equivale em decimal a 0. Se eu coloco 01, dígito binário equivale a 1. Certo? Então eu vou botar aqui, ó, do lado que vocês estão vendo, então 01. Aqui é o 1. Certo? Se eu quiser o 2, eu boto o quê? 1, 0. No momento em que eu boto 1, 0, o 0 aqui, ele não tem muito valor, porque ele era o 1. Aqui é o 2. E só esse bit mudando, ele já aumentou mais o valor, tá entendendo? Ele aumentou de 0, de 1 para 2. E aí, se eu botar 1, 1, é 3. No binário, com 2 bits, a gente só consegue contar de 0 a 3. Eita, desculpa. Então, a gente pode colocar de 0 a 3. Então, aqui vai ser... Como a gente tem 7 bits aqui, então 8 bits, então a gente pode contar muito mais. Mas binário, agora a gente não vai contar, não. Vou fazer uns vídeos, umas aulas só sobre eletrônica digital e a gente vai ver isso. Então, aqui é o bit 0, bit 1, bit 2, 3, 4, 5... 6 e 7. Então, esses primeiros bits aqui, ó, o 0 e 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 estão configurados como saída. Aqui em cima, na verdade, né? Estão configurados como saída. E os outros como entrada digital, certo? Então, é isso que esse registrador faz. Eu só preciso colocar isso e acabou. Só faço uma vez.
A não ser que em um momento do programa eu vou trabalhar aquele bit como entrada, e em um outro momento, em uma outra linha, eu vou trabalhar como saída. Aí eu tenho que manipular de novo esse registrador. Tem uma outra forma de eu escrever ele, que é a seguinte. Se eu abrir aqui minha calculadora, estou aqui já na minha função programador, ó. Se eu clicar aqui em binário e escrever esse binário aqui, ó, e eu escrevo agora de cá para cá, porque o último que eu digito na calculadora é o que fica aqui, né? Que ela vai digitando assim. Então, ó, 00. Aí agora eu vou colocar os... Quantos uns tem aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, certo? 00, 1, 2, 3, 4 e mais 2. Então, ó, vou botar aqui em binário. 00, 1, 2, 3, 4. Não foi. 00, 1, 2, 3, 4, mais 2. Olha só. Se aqui não ficou igual aqui, ó. Tá vendo? 00, aí os 4 e mais 2. Isso aqui em hexadecimal, em decimal é 60, em hexadecimal é 3C. Então poderia substituir isso aqui por 3C. Para escrever em binário, em hexadecimal, eu tenho que fazer assim, ó. E aqui, em vez de botar no começo 0B, que é de binário, eu coloco 0x. E aí, quando eu coloco 0x, eu estou dizendo que eu estou escrevendo em hexadecimal. E o compilador, na hora, ele transforma isso em binário e joga lá dentro. Aqui eu tenho o while. Esse while aqui vai ser o ciclo, né, de repetição. O que é que acontece? O void, ele não é um ciclo repetitivo, tá bom? Quando o programa começa em C, ele executa o void, o que está dentro do void só uma vez e para. Você dá play lá, ele executa uma vez e para. Se você quer que o programa fique se repetindo, você precisa do while. E o while ele vai rodar enquanto essa condição aqui dentro dele estiver verdadeira. Então, se eu colocar aqui o número 1, 1 é verdadeiro. Então, enquanto esse número aí tiver 1, ele vai ficar rodando aí dentro. O que isso quer dizer? Ele vai executar isso aqui e vai cair dentro desse while, desse ciclo de repetição. E aqui ele vai ficar. Ele executa essa primeira, segunda, terceira, quarta linha e volta e começa tudo de novo. E vai ficar infinitamente fazendo isso, certo? Na velocidade que tiver aqui em cima. Então ele executa isso aqui 16 milhões de vezes por segundo, certo? Claro que na verdade é cada linha, né? A velocidade aqui é por linha, é por execução por passo do microcontrolador. Mas esse cálculo aí a gente vê depois. Então aqui é o ciclo de repetição. Aqui eu estou escrevendo no port B. Enquanto que o DDR é um registrador dele, aqui ó. É o registrador Data Direction Register. O port B é o Data Register. É o registrador que está o dado. Então na hora que eu escrever aqui o número 1 agora em binário, na hora que o microcontrolador executa essa linha e escreve 1 naquele registrador, vai aparecer 5 volts naquele pino de saída. Na hora que ele escreve 0, vai aparecer 0 volts. E aí aqui acontece da mesma forma. Ele vai escrever esse número aqui, então aqui ele vai fazer o quê? Ele vai colocar 5 volts nos pinos RB0, RB1, RB2, RB3, RB4 e RB5. Ou na verdade, eu estou botando R porque é o P, né? Aqui é a VR, é a Atmel. Quando a gente está em microcontroladores tipo PIC, a gente chama R. RB, né? RA, RC. Aqui é P. Então é o PB2, PB3, PB4 e PB5. E coloca 0 volts nos demais. Certo? Agora aqui ele vai executar o delay da biblioteca útil /delay.h
por um tempo de 1000 milissegundos, o que dá 1 segundo. E agora, preste atenção nessa explicação. É isso aqui. Esse delay ele vai fazer com que o programa do microcontrolador fique parado durante 1 segundo nessa linha. Entendeu o que eu quis dizer? Olha só, ele executa essa linha, depois pula, executa, cai esse while, depois executa essa linha e ele está executando. Só que na hora que ele chega nessa linha, ele vai passar 1 segundo aqui parado. Esse delay, na verdade, dentro lá da biblioteca, ela vai ficar dentro da biblioteca só contando as quantidades de pulso. Por isso que ele precisa de que você diga qual é a frequência do cristal, que você quer que ele fique parado aí 1 segundo, ele vai passar 16 milhões de vezes executando um nada lá. Vai ficar, faça nada, agora faça nada de novo, agora faça nada de novo, agora faça nada de novo. Isso 16 milhões de vezes. Quando ele fizer isso, aí a biblioteca vai dizer, pronto, volta lá pro código, agora faz o que continua. E aí ele vem para essa outra linha. Por isso que o delay não é uma boa prática de programação. Você que está aí aprendendo, sempre coloca um delay para fazer um testezinho como esse, fazer um LED piscar. Dependendo do programa, se você tem um programa muito grande, lendo sensores, lendo botões, com display colorido, com telas, o delay já não pode ser usado dentro do código principal. Porque imagina um processamento de áudio. Certo? Imagina se o meu computador tivesse um delay, certo? Em alguma função aí dentro dele. Na hora que eu falasse o áudio, se ele passar 1 segundo parado, é 1 segundo de áudio que ele perde. E aí o áudio ia ficar picotado. Certo? A mesma coisa de transmissão de vídeo. Então, quando a gente quer contar tempo com microcontroladores, o que profissionalmente é feito é usar os timers. Certo? Dentro do microcontrolador tem um circuito chamado timer, e a função desse circuito dentro do microcontrolador é contar o tempo lá dentro enquanto o programa roda normal. Você entrega para um hardware específico, é um daqueles periféricos que eu falei na quarta, então tem um periférico dentro do microcontrolador chamado timer, e esse timer é um periférico específico que você vai chegar para ele e dizer, ei, conta aí para mim 1 segundo, quando contar tu me chama, beleza? E volta. E continua executando o programa. E dentro desse 1 segundo ele continua funcionando o programa. Porque imagina, você está fazendo um programa de uma máquina para uma indústria. E aí você vai colocar um monte de delay. Só que aí tem um botão de emergência que na hora que você apertar esse botão de emergência, a máquina tem que parar. Em qualquer momento. Não seria legal você usar o delay nesse programa por isso. O cara pode bater o botão lá e ele não vai bater e ficar segurando. Ele vai só dar lá a pancada no botão. Mas na hora que ele apertar o botão, pode ser que esse tempo que ele apertou o botão seja um tempo lá de 1 ou 5 segundos que o programa estava parado e não conseguiu ler o botão. Então o botão não vai funcionar, o botão de emergência. E aí para isso também que existem as interrupções. E aí eu vou mostrar também lá na frente. Certo? Então aqui a gente vai usar o delay, mas essas bibliotecas não são tão usadas assim em códigos profissionais, certo? Aqui ele vai colocar 0 volts em todos os pinos, certo? E aqui ele faz a mesma coisa de novo. Então tá explicado aí, né, ó. Que ele faz a mesma coisa e aqui é o fechamento do while. Então olha só. Esse programa, ele simplesmente acende essas portas, o que acende o LED que está na RB5, né? E ele conta 1 segundo, apaga todas, conta 1 segundo. Acende todas, conta 1 segundo, apaga todas, conta 1 segundo. Um erro que às vezes os programadores iniciais cometem é de não colocar esse último delay. Aí ele faz o quê? Acende tudo, conta 1 segundo, apaga tudo e imediatamente, dentro de milésimos de segundo, lembre-se que o programa executa 16 milhões de vezes por segundo, ele já pula de cá e você só vê o LED aceso e ele não apaga. Por quê? Porque quando ele apaga, ele acende imediatamente, ó, na mesma hora. Então você tem que ter um delay abaixo de quando liga para você perceber que o LED acendeu e depois um delay abaixo quando desliga para você perceber que o LED apagou. Próxima aula eu vou explicar os delays e o funcionamento da linguagem C linha a linha e explicar melhor essa movimentação de dados aqui. Certo? E aí é onde a gente vai ver também como escrever num pino só. Porque aqui você tá mandando acender esses pinos tudinho, mas em programas mais avançados você vai ter problema de tipo, eu quero
acender o LED, mas eu não quero mexer em um outro LED que está aceso em um outro local. E se toda vez eu ter que escrever o programa para manipular todos os LEDs, vai ser complicado, não é isso? Vai ser complicado. Então, para que isso não aconteça, para que você não tenha que ser obrigado a mexer em um registrador completo por vez, vou mostrar como é que você acessa só um bit daquele registrador. Mas isso aí vai ficar para outra aula, senão o vídeo fica grande demais, certo? Então, muito obrigado aí e até a próxima.